Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perseveremos juntos em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um programa, mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa que é desenvolvido pela equipe do Departamento de Comunicação programa que é desenvolvido pela equipe do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui do município de Vinhedo. Estamos ao vivo no estúdio da Rádio Capela e os estimados ouvintes estão convidados a participarem conosco com eventuais dúvidas, eventuais questionamentos, através do telefone 3876-6846. Muito bem. Em primeiro lugar, gostaríamos de mandar um abraço carinhoso ao nosso querido Fauzi, a nossa querida Luciana e também a Maria Fernanda, que nos acompanham lá de São Paulo, capital. Hoje estamos muito felizes, estamos recebendo novamente a nossa querida Sônia, estamos acompanhados do nosso querido e infatigável Guilherme e possivelmente teremos ainda a presença do nosso querido Marcos, que não sei se já terminou a entrevista que ele dava para a CNN agora há pouco. Muito bem. Hoje nós iniciaremos uma nova etapa de discussões e o nosso intuito será discutir com os estimados ouvintes e estudar a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, através da análise capítulo a capítulo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, os ensinos morais do Mestre Jesus sob a ótica espírita, sob a perspectiva espírita, sempre lembrando aqueles conceitos básicos da doutrina espírita, aqueles 5 princípios básicos: Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade com os espíritos, reencarnação e evolução. Muito bem. E esta semana, lá em nossa casa espírita, no Centro Espírita Paulo de Tarso, nas mais variadas atividades que a casa desenvolve, ou seja, nas reuniões públicas de segundas e quartas à noite, nas reuniões no período da tarde, a partir das 14 horas, às terças-feiras, às quintas-feiras, também o tratamento da desobsessão, às sextas-feiras, o anel de luz, aos sábados, também a reunião pública a partir das 9 horas da manhã, e aos domingos,
também a partir das 9 horas da manhã. Em todas essas reuniões, exceto a reunião do trabalho da sexta-feira, que é o Anel de Luz, ele segue o estudo de algumas obras do nosso querido Chico Xavier. Atualmente a obra estudada é Vinha de Luz. Então, exceto o trabalho da sexta-feira, todos os demais trabalhos da nossa casa, as preleções, os estudos são baseados principalmente em o Evangelho segundo o Espiritismo. Particularmente esta semana, nós estamos estudando o capítulo 25. Capítulo 25 intitulado Buscai e achareis. Buscai e achareis. Muito bem. E lá no capítulo 25, Buscai e achareis, nós vamos encontrar uma anotação que o Kardec retirou dos ensinamentos do Evangelho, né? Particularmente do Evangelho de São Mateus, ou das anotações do apóstolo Mateus. E então ele diz assim, logicamente que são os ensinos do Mestre Jesus. Então lá no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, Jesus assim se expressa: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e a aquele que bata à porta abrir-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhos pedirem? Então essa passagem, que é uma passagem muito poética, muito bela, muito simples e muito profunda, que o Mestre nos deixou, ele nos deixa o ensinamento de que, através do trabalho, através da fé, através dos nossos esforços, nós obteremos os resultados que buscamos. Sempre gostamos de fazer uma analogia para o aluno que está se dedicando a prestar o concurso vestibular. Ou seja, após o término do segundo grau, né, o antigo colegial, né? Vejam vocês que nós somos da época que se falava colegial, ginásio, grupo escolar. Você pegou essa época também? Lá no Rio falava assim, Guilherme? Científico, opa. Ah, científico? Não, você não pegou científico. Opa! Você é mais jovenzinho que eu. Eu não peguei científico. Como não? Primeiro ano científico, segundo ano científico, terceiro ano científico. Sim, nós falávamos colegial já. Primeiro colegial, segundo colegial, terceiro colegial. Sou uma alma velha, vai ver recordações de vidas passadas. Pode ser então. Não, mas pode ser que essa nomenclatura tenha sido mantida ainda por algum tempo lá no Rio, né? Eu estudei no científico. Aqui em São Paulo, em 78, 79, nós já falávamos primeiro colegial, segundo e terceiro colegial. Mas até alguns anos antes tinha até um vestibulinho, né? Que era um vestibular mais restrito para quando os alunos saíam do ginásio, eles faziam a prova para entrar, aí sim, escolhia científico, magistério, e qual que era a terceira? Tinha uma terceira que era daquilo que é da área de humanas hoje, né? Só que agora me fugiu, né? Qual o nome? Bem,
E então, mas quando o aluno sai do antigo... Pedagogia pode ser. Então, quando o aluno sai do antigo colegial, hoje o segundo grau, né? Ele, logicamente que ele vai fazer a prova do vestibular, hoje tem a prova do Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, e através dessa prova, ele, se ele obtiver um bom resultado, logicamente que ele vai conseguir êxito sendo aprovado na faculdade da carreira que ele escolheu. Muito bem. E geralmente essa época é uma época de muita intensidade nos estudos, de muita dedicação, também de muita aflição, de muita incerteza, de muitas provas, né, decorrentes da pressão que o aluno sofre buscando esse resultado. Mas nós podemos afirmar com segurança que ainda uma vez o Evangelho de Jesus é atualizado e ele tem aplicabilidade em nosso dia a dia. Ou seja, buscai e ajudarei, buscai e achareis, ajuda-te e o céu te ajudará. Ou seja, esforce-se que através do seu esforço honesto, do seu esforço dedicado, você obterá o resultado positivo. Então eu me lembro que quando eu estava fazendo a prova, o ano que eu me preparei no cursinho para depois prestar as provas do vestibular, viu, Guilherme, Sônia e amigos, eu me dediquei assim com muito afinco, porque as aulas no cursinho eram das 7 a 1. Então eu procurava sentar próximo lá do professor, né, na segunda, terceira fileira, e não perdia uma respiração do professor. Não perdia, anotava tudo que ele falava e chegava em casa, só parava para as necessidades fisiológicas, né, de alimentação, de banho, de higiene, essa coisa toda, e só ia e continuava estudando, Guilherme, até a meia-noite, né? Eu me lembro que esse ano foi um ano muito intenso e foi o ano de 82, né? E 82 teve aquela Copa do Mundo. Então, o único luxo que eu tive foi acompanhar a Copa do Mundo. Mas também era na época de férias, né? Aquela Copa do Mundo do time do Zico, né? Que ficou famoso, o time que ficou famoso, que mesmo na derrota ele é admirado até hoje, né, pelos esportistas, pelos futebolistas. Muito bem. E então valeu a pena essa dedicação, porque quando eu fui prestar a prova, curiosamente, eu também nesse ano eu havia me dedicado mais à doutrina. Eu havia conhecido a doutrina espírita um ano antes e também lia com muita frequência os livros da doutrina espírita. E a prova da redação do concurso vestibular que eu fiz e que depois eu acabei entrando na Faculdade de Medicina de Jundiaí, o tema da prova de redação era: os erros fazem parte da busca da verdade. Os erros fazem parte da busca da verdade. E eu me lembro, Sônia, Guilherme, amigos, né, que uns 15 dias antes eu havia lido na Gênese de Kardec, né, na obra A Gênese, um comentário que o Kardec fez, dizendo que na época de Ptolomeu, o conceito vigente era que a Terra era o centro do universo e que os demais astros é que giravam em torno da Terra. Logicamente que 15, 16 séculos depois, com o aperfeiçoamento dos telescópios, com o conhecimento mais amplo da ciência da época, não só através de Galileu, como também através dos estudos de Copérnico, pôde-se concluir que, na verdade, o sistema planetário vigente era o sistema solar, ou seja,
os planetas é que orbitavam em torno do Sol e não o contrário, e que a Terra era apenas um dos planetas que compõem, que fazem parte do sistema solar. E muito bem, né? Então eu usei esse raciocínio para desenvolver a redação, né? Ou seja, os erros fazem parte da busca da verdade. Aí, curiosamente, Guilherme, Sônia, amigos, né? É até uma homenagem que eu faço à minha mãe, porque a minha nota da redação foi 98, né? E minha mãe, ela era muito extrovertida e tal, né? Então ela falava assim, brincando, que se ela pega o examinador que me deu 98, né? Porque por 2 pontos, por que não deu 100, né? A nota máxima seria 100, né? Mas isso já é comentário de mãe, né? Porque para mãe o filho é caracterizado pelas perfeições, né? Muito bem, mas estamos dando o nosso exemplo para dizer que vale a pena se dedicar, vale a pena se ajudar, se autoajudar, porque a ajuda do céu não falta. Deus não é pobre de misericórdia, Deus não é pobre, não é mesquinho de nos dar quantas oportunidades forem necessárias. E Marcelo, fica à vontade, Guilherme. Já que a gente está fazendo aqui o primeiro programa do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, você já explicou que a gente vai seguir a ordem que a gente está seguindo na nossa casa espírita, Paulo de Tarso. Isso. Mas talvez fosse interessante, principalmente para os nossos ouvintes que não conhecem a fundo a doutrina e o Espiritismo de uma maneira geral, de explicar que o Evangelho segundo o Espiritismo não é uma obra puramente criada ou recebida por Kardec. Não, ele fez a organização, né? Você pode explicar um pouco melhor para a gente? Lógico. Na verdade, Guilherme, foi até bom você fazer o comentário, porque eu só quis assim dar o pontapé inicial, né? Mas nós iríamos fazer essa explicação, porque o Evangelho segundo o Espiritismo ele é baseado, evidentemente, nos ensinos morais que Jesus nos deixou. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec escreveu essa obra, ele não se preocupa com os fatos comuns da vida do Cristo, ele não se preocupa se Jesus teve corpo físico ou se não teve corpo físico, se Maria era virgem, se Maria não era virgem, não se preocupa com esses detalhes. O objetivo principal da obra é avaliar e desenvolver os ensinos morais que o Mestre nos deixou. E esses ensinos morais, eles se caracterizam por serem uma fonte que é comum a todas as religiões. Inclusive, não só as religiões da cristandade, que nós nos referimos, como o catolicismo, o protestantismo, o neopentecostalismo, o pentecostalismo, as mais denominadas variações, a Igreja Ortodoxa Grega, os coptas, a Igreja Ortodoxa Russa, enfim, todas as vertentes da cristandade, mas também esses ensinos é uma fonte comum que nós vamos encontrar nas religiões dos nossos irmãos de outras partes do planeta, como o budismo, como o brahmanismo, como o islamismo. Então, os ensinos morais do Mestre, eles são muito semelhantes nessas outras denominações religiosas, mesmo as que não fazem parte do nosso dia a dia aqui no mundo ocidental. Então, as religiões que se encontram geograficamente lá no Oriente, os seus conceitos morais são muito semelhantes aos ensinos do Mestre. Então, Kardec teve essa preocupação de centrar os ensinos do Mestre apenas na sua parte moral. E
capítulo a capítulo, vocês, estimados ouvintes, vão poder observar que esses ensinos, eles são válidos para religiosos e não religiosos, para ateus e materialistas, porque são ensinos que são válidos para qualquer local e para qualquer situação em que nos encontremos. Se amanhã nós nos encontrarmos como o André Luiz se encontrou face a face com a sua própria consciência lá nas regiões inferiores, que no mundo espiritual se denomina de umbral, lá naquelas regiões inferiores, com sofrimento, com aquele sofrimento atroz que ele vivenciou, ele também pôde voltar os olhos para si, pôde lembrar-se de Deus, pôde fazer uma prece sentida, uma prece que comoveu os benfeitores espirituais, comoveu o próprio Jesus e nem precisa dizer que comoveu o nosso Pai. E no mesmo instante que ele fez essa prece de coração, ele foi imediatamente socorrido pelo benfeitor espiritual Clarencio e os seus auxiliares. Ele foi socorrido e foi levado lá para a colônia Nosso Lar, como está escrito, isso após percorrer um período de mais de 8 anos nessas regiões inferiores. Então, ele foi socorrido lá na colônia Nosso Lar e pôde então fazer a reconstrução do seu mundo íntimo, o restabelecimento das suas forças psíquicas, e como estão bem delineadas e bem descritas lá na obra Nosso Lar, que também vocês podem encontrar de maneira resumida através do filme que fez muito sucesso alguns anos atrás. Sônia, Guilherme, gostaria de ouvi-los, fiquem à vontade. Boa noite a todos do Rádio Capela. Aqui mais uma vez com vocês. Estamos juntos para estudar o Evangelho, essa obra divina, melhor e maior obra que eu considero do planeta, porque é uma obra de direção, é uma obra que nos traz as condutas de melhoria para o nosso progresso espiritual. E hoje nós estamos estudando em especial o capítulo 25, Buscais e Achareis. Ajuda-te que o céu te ajudará. Existe uma obra que foi psicografada por Divaldo Franco e o espírito que o ditou se chama Joana de Ângeles. O nome desta obra é Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Ele estuda exatamente todos os capítulos que o Evangelho segundo o Espiritismo estuda, lembrando que os estudos do Evangelho provêm da Bíblia, do Novo Testamento. E neste capítulo há vários comentários de uma ordem mais profunda para que nos dê um rumo, um entendimento melhor. Maravilhoso esse nosso mestre. Ele nos deixou o Evangelho e nos trouxe vários estudos sobre esse Evangelho, e hoje nós vamos falar um pouquinho na ótica psicológica. Então, a Joana de Ângeles, ela comenta alguns trechos que eu vou ler para vocês e espero que possa trazer um entendimento maior. Sendo o progresso infinito, não se contenta que havia adquirido, tendendo-se um improfícuo e absurdo repouso por entender que ele, o Criador, medeia o verdadeiro abismo de evolução. Tanto quanto um quanto outros vão desafiador existe entre os seres terrestres e a situação que ele desfruta na escala de valores morais e espirituais. Sendo assim, propôs que ninguém se satisfaça
com o que já há conseguido. Antes, cresça, busque, entregando-se ao esforço incessante da libertação dos atavismos iniciais e ascenda no rumo da grande luz, tendendo-o por condutor seguro. Nesse trecho, destaca-se que nós não devemos estacionar na nossa vida. Nós devemos procurar sempre crescer, estudar, tentar mudar, fazer o dia a dia uma construção de atitudes éticas e morais. Nós sabemos, cada um de nós conhecemos os seus próprios erros, as suas dificuldades, os seus limites e as suas tendências. Então, cabe a nós procurar a busca interior de nós mesmos e tentar modificarmos. Há um comentário interessante também. O progresso é resultado de contínuas tentativas de realizações em crescendo sob a inspiração da cultura e do conhecimento. Dilata-se na razão direta que são alcançadas alguns níveis e se desenham outros ainda não atingidos, desafiadores e ricos de possibilidades para o ser que anela crescer e plenificar. A busca na acepção da psicologia profunda é o intenso labor de autoaprimoramento, de autoiluminação, esbatendo toda a sombra teimosa, geradora de ignorância e de sofrimento. E significa então, agora, nessa passagem, que estacionar é viver nas trevas. E se a gente procurar modificar o seu jeito de pensar e as suas atitudes, nós vamos abrir um melhor caminho para nós. Nós queremos sempre crescer, nós queremos sempre evoluir, nós queremos sempre modificações, nós buscamos sempre as coisas boas da vida. Essa é uma luta saudável, é uma luta em que nós devemos nos empreitar. Ficar parado, estacionado, nos atrasa. Aqui comenta várias outras partes, como essa. Quando se busca com sinceridade, empenhando-se com afinco na sua realização, os obstáculos são vencidos com decisão, abrindo perspectivas muito confortadoras, que ensejam a plena realização de si profundo. Jesus o confirmou com a sabedoria nessa trilogia magistral: pedi, buscai, batei, dignificando o ser humano que nunca se deve deter no já conseguido, pois que a fase da razão em que se demora, facultando-lhe a consciência individual, se dilatará para a mais significativa experiência, que é da intuição, por onde transitará até vivenciar a consciência coletiva que o espraia no cosmos. Isso significa que quanto mais nós estudamos, nos aprimoramos e pedimos, o alto vem até nós. Vai abrindo os nossos canais de intuição, as ideias proliferam, os projetos que nós temos de início começam a tomar corpo. E não é assim as grandes criações que o mundo recebeu até hoje? Então, finalizando esse capítulo, ele fala: o ser real nunca se detém no crescimento interior, sempre aspirando por maiores logros. A sua capacidade momentaneamente limitada de satisfação amplia-se à medida que se lhe dilatam as percepções da imortalidade e ânsias do infinito. Desse modo, a lição proporcionada por Jesus, em grande desafio à criatura humana, permanece como diretriz que não se pode ser retirada do comportamento espiritual do ser. Buscai e achareis. Nada vem de graça ao nosso encontro. Nós temos que ter essa situação em nossa mente. Tudo existe, tudo está presente, mas nós devemos arregaçar as mangas e ter atitudes para que o objetivo alcançado se tenha um valor.
nunca Jesus deixou nós desamparados com todos esses conhecimentos que ele plantou nas leituras do Evangelho, nas leituras que ele traz através dos nossos queridos espíritos iluminados, para que todos nós pudéssemos ter um norte a seguir. Legal, né, Sônia? Veja você que esse contexto aí que você colocou da obra psicografada pelo Divaldo, assinada pelo espírito de Joana de Ângeles, então veja você que é um complemento ou um desenvolvimento mais profundo do que o Kardec coloca na continuidade aqui, né? Que ele fala assim: do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga a esta outra: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, como consequência, da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho. O progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Então, quando nós mobilizamos as forças do trabalho, essas forças do trabalho também estimulam as forças da inteligência, e isso leva ao progresso e também leva à obtenção do êxito das mais variadas lutas que temos em nosso dia a dia. Então, se nos dedicamos, por exemplo, a combater uma imperfeição em nós, se nós buscarmos, se nós nos dedicarmos, se nós nos esforçarmos e ao mesmo tempo pedirmos para os benfeitores espirituais nos auxiliarem, essa luta, esse combate permitirá que logremos êxito. Que logremos êxito, por exemplo, em corrigir a imperfeição da paciência, por exemplo, a imperfeição da timidez, a imperfeição de falta de ânimo, de corrigir a preguiça, de corrigir tantas e tantas imperfeições. Tem até a continuação, né, Marcelo, que quando você fala da preguiça, eles colocam que se Deus tivesse liberado o homem do trabalho físico, seus membros seriam atrofiados. Se o livrasse do trabalho intelectual, seu espírito permaneceria na infância, nas condições instintivas do animal. Exatamente. Eis porque ele fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: busca e acharás, trabalha e produzirás, e dessa maneira serás filho das tuas obras, terás o mérito das suas realizações e serás recompensado segundo o que tiveres feito. E quando a gente fala de trabalho, ainda mais na fase que a gente está aqui no Brasil, com o índice de desemprego aumentando, não é necessariamente o trabalho laboral do dia a dia, de acordar às 8 e para a empresa bater o ponto, né? É o trabalho na seara de Cristo, é o trabalho na caridade, é o trabalho no suporte aos irmãos mais necessitados, né? Não é o trabalho, como colocado aí, que a gente fala do trabalho do dia a dia, com as nossas profissões somente. Sim, o trabalho do desenvolvimento das virtudes morais, né? Que todos devemos todos devemos nos dedicar. Guilherme, vamos fazer então uma primeira pausa musical e em seguida estamos ao vivo no estúdio da Rádio Capela, cujo telefone é 3876-6846, e nos colocamos à disposição para eventuais questionamentos dos estimados ouvintes. Estamos discutindo hoje sobre o capítulo 25 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, intitulado Buscai e Achareis. Agora há pouco comentávamos sobre a importância do esforço, a importância do trabalho para desenvolvermos
as nossas conquistas, ou melhor, para obtermos as nossas conquistas, sejam conquistas individuais no campo material, sejam conquistas coletivas, conquistas também individuais, só que no campo espiritual, no campo do desenvolvimento das virtudes morais que todos temos ou devemos desenvolvê-las. Agora há pouco nós desenvolvíamos esse tema, então, da importância de buscarmos, através do nosso trabalho, que obteríamos o resultado. E nós nos recordamos que quando nós nos esforçamos para mobilizar as forças da inteligência, para nos dedicarmos ao trabalho honesto das mais variadas conquistas que buscamos, nós também recebemos o auxílio do céu. Muitas vezes o auxílio invisível, o auxílio que na acústica da nossa alma se caracteriza pelas inspirações, se caracteriza pelas vibrações amorosas, se caracteriza pelos sábios conselhos que todos somos capazes de receber, desde que nos esforcemos para sintonizar com os benfeitores espirituais. E a Sônia estava nos lembrando aqui, né, Sônia, sobre as invenções, as descobertas, né? E antes de você entrar naquilo que você separou para nós, eu encontrei aqui um questionamento que o Kardec fez para os benfeitores espirituais. Então ele faz assim: podem os espíritos guiar os homens nas pesquisas científicas e nas descobertas? Aí os benfeitores respondem: a ciência é obra do gênio, só pelo trabalho deve ser adquirida, pois só pelo trabalho é que o homem se adianta no seu caminho. Que mérito teria ele se não lhe fosse preciso mais do que interrogar os espíritos para saber tudo? A esse preço, qualquer imbecil poderia tornar-se sábio. O mesmo se dá com as invenções e descobertas que interessam a indústria. Há ainda uma outra consideração, e é que cada coisa tem que vir a seu tempo e quando as ideias estão maduras para a receber. Se o homem dispusesse desse poder, subverteria a ordem das coisas, fazendo que os frutos brotassem antes da estação própria. Disse Deus ao homem: tirarás da terra o teu alimento com o suor do teu rosto. A admirável figura que pinta a condição em que ele se encontra nesse mundo. Tem que progredir em tudo pelo esforço no trabalho. Se lhe dessem as coisas inteiramente prontas, de que lhe serviria a inteligência? Seria como o estudante cujos deveres um outro estudante faça. Pois não, Sônia, fique à vontade. Isso me faz lembrar a academia, né? Se você quiser ganhar massa muscular, você tem que fazer os esforços, os exercícios. Então, até para isso, mesmo que você possa usar hoje em dia essas químicas, né, como whey e outras soluções proteicas, sem o exercício não há como progredir, como você conseguir o seu intento. Mas nós estamos falando da busca, né, incessante, e que até para aqueles que vêm com a missão de trazer o progresso para o planeta, e nós sabemos, né, com as orientações da espiritualidade maior, que esses espíritos que trouxeram a invenção da lâmpada, por exemplo, como Thomas Edison, né, e outros demais, cada qual na sua missão, né? Exato. Esse item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo vem bem a calhar.
Então ele fala assim, que é por causa deste princípio que os espíritos não vêm sem isentar o homem ao trabalho de pesquisas, trazendo-lhe descobertas e invenções já feitas e prontas para serem utilizadas, porque o levaria a usar apenas o que fosse colocado em suas mãos, sem ao menos ter o trabalho de abaixar-se para pegar, e nem o mesmo o trabalho de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso dos homens poderia ficar rico, o mais inculto se tornaria sábio, ambos sem esforço nenhum, e se atribuiriam o mérito do que não fizeram. Não, os espíritos não vêm desobrigar o homem da lei do trabalho, e sim mostrar-lhe o objetivo que deve atingir o caminho que o conduz. Até lá, ao dizer, andai e achareis, e encontrareis pedras no caminho, olhais e afastais. Nós vos daremos a força necessária, se quiserdes empregá-la. Tá? Isso está na passagem do livro dos Médiuns, no capítulo 26, as questões 291 e as seguintes. O Thomas Edison, para quem não sabe, ele tem um esforço muito grande entre erros e tentativas. Ele precisou ter mais de 1000 testes até achar o filamento correto para fazer com que a lâmpada ela acendesse e durasse bastante tempo, porque ela acendia e logo o filamento estragava e não sustentava o calor da eletricidade, rompendo-se as suas ligações, até que ele achou o filamento correto, que apesar do calor da eletricidade, mantinha-se intacta e por mais tempo. Vocês imaginam como seria a Terra sem o Thomas Edison hoje em dia? Que escuridão! Basta a gente ter um dia de temporal, né? Como nós tivemos aí uns temporais feios pela essa região e que acabaram culminando em diminuir ou sumir, né, praticamente a luz, e a gente vê o quanto que nós estamos dependentes dessa luz que nos dá toda a direção durante a noite, né, que nos privando do sol. Era essa a mensagem. E ele passou, né, Sônia, pela prova da persistência, da perseverança. Imagina, né? Se ele esquecesse, se ele desistisse na primeira, Exato. Na segunda ou na 10ª vez, né? Exatamente. Então, quer dizer, ele foi persistente, ele foi perseverante e certamente que ele também recebeu o auxílio dos benfeitores espirituais, como nós vamos encontrar nesse outro questionamento que o Kardec faz, né? Então ele fala assim: o sábio e o inventor nunca são assistidos em suas pesquisas pelos espíritos? A pergunta anterior que eu havia lido, a pergunta anterior era assim: podem os espíritos guiar os homens nas pesquisas científicas e nas descobertas? Guiar o homem é diferente de assistir, né? Então, guiar o homem, os espíritos não vão guiar, né? Porque vai entregar o serviço pronto. Não vai entregar o serviço pronto. Agora, eles podem assistir? Podem assistir. Tanto é que os benfeitores respondem assim: então, o sábio e o inventor nunca são assistidos em suas pesquisas pelos espíritos? Aí os benfeitores respondem: isto é muito diferente. Quando há chegado o tempo de uma descoberta, os espíritos encarregados de lhe dirigirem a marcha procuram o homem capaz de a levar a efeito e lhe inspiram as ideias necessárias, mas de maneira a deixarem todo o mérito da obra, porquanto essas ideias preciso é que ele as elabore e ponha em execução. O mesmo se dá com todos os grandes trabalhos da inteligência humana. Os espíritos deixam cada homem na sua esfera, cada pessoa no seu quadrado. Daquele que só é apto a cavar a terra, não farão depositário dos segredos de Deus, mas sabem tirar da obscuridade aquele que seja capaz de lhes secundar os desígnios. Não deixeis, pois, que a curiosidade ou a ambição vos arrastem por um caminho que não corresponde aos fins
do Espiritismo e que vos conduziria às mais ridículas mistificações. Então vejam você, né, que isso também se aplica quando os médiums estão desenvolvendo as suas atividades, né? Se ele médium não tem um comportamento sério, de dedicação, de trabalho voltado para o bem, ele vai entrar em sintonia com espíritos menos evoluídos, e esses espíritos podem induzi-los às mais ridículas manifestações. Pois não, Guilherme? E falando de Thomas Edison, na verdade, né, ele teve alguns problemas no meio do caminho dessa invenção da lâmpada. Teve um incêndio no laboratório dele e tudo mais. Mas é bom lembrar que a missão dele estava tão forte e impregnada no seu espírito. Primeiro ele não fez só a lâmpada, né? Ele fez mais de 1.300 invenções. E a maneira de pensar dele fica muito bem colocada numa história que tem, que quando ele estava tentando inventar uma simples bateria, ele falhou 25 mil vezes. E aí veio uma repórter e perguntou para ele... 25 mil vezes. E veio uma repórter perguntar a ele como que ele se sentia por ter falhado 25 mil vezes na tentativa de criar uma simples bateria. E ele respondeu: eu não sei porque que você acha um fracasso. Hoje eu conheço 25 mil maneiras de como não fazer uma bateria. E você o que sabe? Né? Sensacional, né? Então, assim, a persistência, né? A missão dele talvez não fosse nem só inventar a lâmpada, mas dá pra gente essa noção de persistência. Quando a gente fala que ser um gênio é 1% inspiração e 99% transpiração, isso aí é uma frase que ele vivia falando. É uma frase, acho até que de autoria dele, né? Isso eu não sei, mas também não temos certeza. Mas que que ele vivenciou isso, ele vivenciou, né, exatamente, Guilherme? Sônia, você gostaria de fazer algum comentário ou podemos seguir adelante? É que a última parte do Evangelho conclui com sabedoria, e é uma frase muito bonita, que ele fala aqui: do ponto de vista moral, estas palavras de Jesus significam: pedi a luz, que deve iluminar o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi a força para resistir ao mal, e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão vos acompanhar, e com o anjo de Tobias. E como o anjo de Tobias, né? Lembrando que vos guiarão. O anjo de Tobias é o patriarca judeu do primeiro século, né? Antes de Cristo. Vos servirão de guias. Pedi bons conselhos, e nunca vos serão recusados. Batei à porta, e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que sofrereis serão a punição do vosso orgulho. É este o sentido dessas palavras do Cristo: buscai e achareis, batei e se vos abrirá. Exatamente. Quando nós batemos à porta de Deus, nós estamos demonstrando humildade. Então, essa humildade, quando vamos fazer uma prece ao Pai, uma prece a Jesus, uma prece aos benfeitores espirituais, é preciso estar com esse sentimento de humildade, porque é isso que é avaliado: o sentimento de humildade, o sentimento de fé. Não basta a gente falar que tem fé, né? Nós devemos demonstrar a fé através dos nossos atos. Então, e também orarmos com fervor, né? Com fervor, com confiança, com fé, que aquilo que nós estamos pedindo, que nós seremos atendidos, né? Então, tudo isso, se nós formos portadores dessas virtudes, desse comportamento, certamente que as nossas preces serão
atendidas. Muito bem. Então, continuando aqui o estudo, tem uma outra passagem do Evangelho que o Kardec desenvolve, né? E essa passagem se encontra lá em Mateus, nas anotações do apóstolo Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21, e também 25, e também nos versículos de 25 a 34. É uma passagem também muito poética, muito bela. Então, o mestre fala assim: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso coração, aí também está o vosso tesouro. Onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Por que também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios dos campos, não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Sensacional, né? Impressionante. Como que se reveste de uma poesia belíssima. Guilherme, eu vou precisar da sua ajuda. Se eu não me engano, tem um sábio da Grécia Antiga chamado Diógenes. Eu acho que o nome é esse, Diógenes. E ele ficou muito conhecido na época em que ele viveu, porque ele radicalizou, né? Ele não tinha absolutamente nada, ele morava dentro de um barril. É o filósofo do barril. Filósofo do barril. Ele morava em um barril, então é Diógenes mesmo. Ele morava em um barril e ele só tinha uma roupa do corpo só, né? Provavelmente aquelas túnicas que eram usadas à época, né? E ele andava com uma caneca. Até que um dia ele viu um garoto indo na lagoa ou no rio onde ele morava, próximo de onde ele morava, e ele viu que o garoto fez uma concha com as duas mãos e tomou a água daquele lago, daquela lagoa, daquele local
onde havia a fonte de água. E quando ele viu o garoto fazer isso, ele falou: não acredito, então o único bem que eu tinha, eu não necessito dele, né? Ou seja, ele jogou a caneca fora, que ele percebeu que nem da caneca ele necessitava. Muito bem, ele viveu a época, você pode confirmar aí para mim, a época de Alexandre. Depois você dá uma confirmada aí, pelo menos. Ele viveu de 412 a.C. até 323 a.C. Então ele deve ter conhecido mesmo o Alexandre. E o Alexandre soube da fama do Diógenes e ele foi até onde o Diógenes morava, né? Dentro desse barril aí, né? E o Alexandre aproximou-se do Diógenes e disse, só que quando ele se aproximou do Diógenes, ele encobriu, fez sombra, né? Não sei se está marcada essa passagem aí. E aí o Diógenes disse pro Alexandre: não me tires aquilo que não possas dar. Só que eu não me lembro exatamente qual foi a pergunta, né? Não sei se você tem aí no texto. Não perguntou nada. Na verdade, ao chegar, né? Que Alexandre que foi a seu encontro, e quando ele chegou perto, fez a sombra, e aí ele falou, né? Não me tires o que não me podes dar. Exatamente, não me tires o que não me podes dar. Então você imagina, né? Olha só o grau de espiritualidade, né? Vamos dizer, o grau de desprezo pela matéria que o nosso querido Diógenes tinha, e como ele tão bem compreendeu, né, a importância ou a pouca importância que os bens materiais têm, e que, lógico, que nós não temos essa necessidade de radicalizar a tal ponto, né? E isso impressionou tanto Alexandre, exato, que conta a história que quando ele regressou do encontro, ele escutou os oficiais dele zombando de Diógenes, e ele os repreendeu e disse: se eu não fosse Alexandre, eu queria ser Diógenes. Exatamente. E o Alexandre, nós sabemos, né, que apesar de ter aquele comportamento bélico, ele foi muito importante depois para a difusão dos próprios ensinos do mestre, porque como ele conquistou todo o mundo antigo, ele desenvolveu a cultura grega por todo o mundo antigo conhecido. E essa difusão da cultura grega permitiu, mais tarde, que o Evangelho fosse difundido pelo mundo conhecido da época. Sônia, gostaria de ouvi-la. Estou percebendo que você está aflita para fazer o comentário. Estou aflita. Essa é uma bela introdução. Eu estou com um livro aqui também que é interessante, os estudos que o Evangelho faz e quantas reflexões, né? Quantos esclarecimentos, quantas reflexões. E Jesus disse, esse é o tema desse livrinho, por Terezinha Oliveira, né? A Terezinha Oliveira, ela foi uma grande médium que nasceu em 1930 e morreu recentemente em 2013. Em Campinas, né? Eu não sei onde que ela nasceu, mas ela morreu aqui em Campinas, né? Olha, Marcelo, foram mais de 50 anos de atividades dedicadas mediúnicas doutrinárias, à divulgação da verdadeira doutrina espírita. Então ela tem um conhecimento muito grande e vasto, mas ela não foi embora sem deixar a sua obra. E ela fala exatamente esse tema que nós estamos discutindo, que é do 22º capítulo, né? Buscai as chareiras. Observai as aves do céu, e etc. Agora, observai as aves do céu, que é o segundo item que nós estamos transcorrendo. Você pode repetir o nome do livro dela, querida? E Jesus disse, Terezinha de Oliveira é a autora. Perfeito. Então, o tema desse livro, dessa passagem é: ajuntai para vós tesouros no céu. E está escrito em Mateus, capítulo 6, versículo 19 a 21. Os seres humanos, espíritos encarnados nesse planeta, somos por vezes acumuladores compulsivos
de coisas e de bens, porque acreditamos que nos darão poder, prestígio e oportunidade de gozos, tornando nossa existência agradável e segura. Esperamos que esses tesouros da terra assegurar nosso bem-estar e felicidade sem o lograrmos inteiramente, porque reveses advém ou a morte nos retira tudo o que acumulamos. Jesus, mestre experiente, nos aconselha: não ajunteis para vós outros tesouros sobre a terra, explicando que não o devemos fazer, porque tais bens aqui são instáveis. A traça e a ferrugem corroem, e os ladrões escavam e roubam. E recomenda-nos, em vez disso, ajuntai para vós outros tesouros no céu, aludindo ao plano espiritual de onde todos viemos, e para onde todos voltaremos ao desencarnar. E como podemos juntar esses tesouros no céu se ainda nem estamos lá? E aí vem a orientação, cultivando o nosso próprio eu imortal, desenvolvendo o nosso intelecto e a nossa moral, valores espirituais que irão conosco aonde formos, tá? E aí vem explicando mais alguma coisa sobre isso assim. Então ela fala assim: Jesus finaliza seu ensinamento dizendo: porque está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Sim, ficaremos ligados àquilo que atribuímos valor. Por isso é triste ver muita gente, quando desencarna, está tão apegado aos bens valores que não conseguem ascender aos planos elevados. Ficam presos à matéria, né? E presos às escrituras do terreno, preso às roupas, preso, meu Deus. Existe uma situação que eu gostaria de exemplificar, que nos Estados Unidos tinha um homem que ele gostava muito do carro dele, esses carros antigos, esses carros era até azul, né? Usava muito aquela cor azul bebê, azul claro, né? E era um carro conversível. Esses carros enormes, que era, a gente chamava, meu pai chamava... Rabo de peixe, né? Rabo de peixe, né? Parecia uma banheira. Aquelas banheiras. Uma banheira barca, né? enorme, de barca. Quase uma barca de Noé. E o pedido dele final é que ele fosse enterrado com o carro. Meu Deus. Esse era o pedido final, que ele fosse enterrado, e colocaram ele sentado, fizeram uma grande cova, um espaço enorme, o carro foi depositado na terra, ele sentado, e aí foi coberto, e lá ficou a cova dele. E certamente, né, do ponto de vista, na visão espiritual, certamente ele ficou preso àquela circunstância por muito tempo, né? Tomara Deus que ele já tenha se libertado e tenha despertado e tenha superado esse apego às coisas terrenas, que temos tantos exemplos, né? Isso passou no Fantástico. Não vou falar a década, mas eu acho que foi de 80. Já faz algum tempinho, né? Guilherme, você gostaria de fazer algum comentário? Não, estou aqui aprendendo com vocês, não tenho nada a acrescentar agora no momento. Olha que interessante que o Kardec fala o seguinte, né, que ainda a respeito de todo esse trecho do Evangelho que nós lemos, né? Observai os pássaros do céu, olhai os lírios do campo, etc, etc. Então ele fala assim, que interpretadas ao pé da letra, essas palavras seriam a negação de toda a previdência, de todo o trabalho e, como consequência, de todo o progresso. Logicamente que Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, mas deu a inteligência para poder fabricá-los, né? Então, logicamente que aquele comportamento que nós exemplificamos do filósofo Diógenes é um comportamento que serviu assim para ele nos mostrar que nós não precisamos de muito para viver realmente, mas também nós não necessitamos radicalizar nesse posicionamento. Agora, não se deve, portanto, ver nessas palavras, continua o Kardec, mais do que uma poética alegoria da providência, que nunca deixa ao abandono os que nela confiam,
querendo, todavia, que esses, por seu lado, trabalhem. Se ela nem sempre acode com um auxílio material, inspira as ideias nas quais se encontram os meios de sair por si mesmo da dificuldade. Olha só que interessante, né? Muitas vezes o auxílio material não vem de imediato, mas as inspirações, os benfeitores espirituais, se nós nos sintonizarmos com eles, as inspirações vêm e são úteis para a superação das nossas aflições, das nossas dificuldades, ou para a correção das nossas imperfeições, né? Guilherme, você gostaria de fazer mais um comentário ou podemos fazer mais uma pausa? Vamos fazer. Antes eu queria falar só que algumas denominações religiosas ou algumas subdivisões de alguma denominação religiosa leva a questão, por exemplo, do voto de pobreza bastante a sério, né? A gente tem aqui em Vinhedo mesmo os franciscanos. Os franciscanos, volta e meia a gente vai ao mercado, encontra com eles ali no mercado e eles estão até descalços. Alguns até descalços, né? Verdade. E eles percorrem a cidade toda, né? Impressionante. Exatamente, né? E assim, aqui o que Kardec está dizendo é justamente que não é exatamente dessa maneira que a gente tem condições de conseguir certas coisas e não tem problema nenhum se a gente usufruir das coisas, mas sem deixar de lado o trabalho na caridade e nos ensinamentos de Cristo. Nós não devemos nos apegar, usufruir. O próprio Evangelho fala, nós somos usufrutuários e nós não podemos apegar aquilo que nos foi emprestado. Isso mesmo. E já que estamos falando aqui Então, dando continuidade aqui ao nosso estudo, Guilherme, Sônia, estimados ouvintes, nós vamos encontrar nesse mesmo capítulo intitulado Buscai e Achareis, nós vamos encontrar lá o item 9, mais uma passagem muito comovente, muito profunda, muito bela, não à toa, que foi dita pelo nosso governador planetário, pelo espírito crístico maior que já encarnou em nosso planeta, o nosso mestre Jesus. Então ele diz assim: não vos afadigueis por possuir ouro, ou prata, ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis saco para a viagem, nem 2 fatos, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece sustentado. Ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar, e ficai na sua casa até que partais de novo. Entrando na casa, saudai-a assim: que a paz seja nesta casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não o for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira receber, nem escutar, sacudi, ao sairdes dessa casa ou cidade, a poeira dos vossos pés. Digo-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. Mateus, essa passagem encontra-se no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos de 9 a 15. Então, versículos de 9 a 15. Então, mais uma vez, Jesus nos deixa claro para não colocarmos os interesses espirituais abaixo dos interesses materiais. Ou seja, devemos priorizar os interesses do espírito, os interesses reais, os interesses que não perecem, os interesses imortais. Porque, sejamos sinceros, amanhã, quando abandonarmos o nosso corpo,
terá utilidade a nossa conta bancária, o nosso cartão de crédito? Terá utilidade as escrituras que temos posse? Terá utilidade? Poderemos levar a nossa casa, poderemos levar o nosso carro lá para o mundo espiritual, como disse agora há pouco o caso daquele nosso irmão que quis ser enterrado sentado no próprio carro que ele tanto era apegado? Então, essas reflexões é que nos conduzem a reconhecer que é lógico que é importante, as coisas materiais são importantes, melhor dizendo, mas que nós não devemos dar maior valor do que os interesses materiais. E dentro desse contexto, nós observamos que, assim como a prova da miséria nos estimula a paciência e o encorajamento de superação das dificuldades, a prova da riqueza nos estimula a prática da caridade. Então, devemos estar atentos para isso. Ou seja, se nós nos encontramos numa situação de menos recursos materiais, numa situação de pobreza, logicamente que nós não vamos ficar de braços cruzados. Vamos nos esforçar para, através do trabalho, superar essas deficiências. Agora, isso também tem uma vantagem de nos estimular a paciência, sempre compreendendo que paciência significa autocontrole diante das adversidades, e também ao desenvolvimento da coragem, porque nós não podemos desfalecer, nós não podemos desanimar diante das situações aflitivas que às vezes a vida nos propõe. Assim, por outro lado, também temos a prova da riqueza. A prova da riqueza, se nós nascemos numa situação econômica mais favorável, não é apenas para esbanjarmos dinheiro, esbanjarmos conforto, viajarmos sem utilidade. Lógico que não é proibido, né? Que nós não estamos dizendo que não possamos realizar viagens. Possamos e devemos realizar viagens. Agora, eu estou me referindo a ficar utilizando o tempo só viajando, só gastando dinheiro, só torrando dinheiro sem utilidade. Então, é nesse sentido que nós devemos refletir para bem empregarmos o tempo que temos disponível. E, logicamente, que a prova da riqueza nos estimula a auxiliar aquela coletividade que nos encontramos inseridos, que nos encontramos limitados naquela sociedade. Então, se nós dispomos de mais recursos, vamos mobilizar esses recursos a bem da sociedade. Sempre me recordo daquele empresário Antônio Hermílio de Moraes. Antônio Hermílio de Moraes foi um empresário que, logicamente, que ele possuía já as empresas que veio da sua família, mas ele desenvolveu a capacidade das empresas, ele ampliou essas empresas, ele deu oportunidade de emprego a um sem número de famílias, a tal ponto, a sua empresa a tal ponto cresceu que deu origem ao nome de uma cidade, Votorantim. Impressionante, né?
Então, e fica ali próximo, né? 20, 30 quilômetros de Sorocaba, né? Próximo de Sorocaba. Tem um hospital também, o Hospital São José. Então, o Hospital São José, ele teve participação muito importante na construção dele, né, Sônia? E eu me lembro também que ele, de segunda a sábado, ele trabalhava de maneira incansável, né? Quase que um workaholic, né? Essa que é a expressão, Guilherme? Workaholic. Work é trabalho e holic é... Ixi. Te peguei, né? Me pegou. Então tá, depois eu vejo, então. Eu acho 12 a 14 horas de trabalho. Então, ele trabalhava com muito afinco. E aí, no domingo, aos domingos, sabe o que ele fazia? Ele ia administrar a Beneficência Portuguesa. Enquanto ele esteve à frente da administração da Beneficência Portuguesa lá em São Paulo, capital, a Beneficência foi uma maravilha. Sempre se manteve entre os principais hospitais, né? Achou aí, Guilherme? Ainda não. Tá, beleza, desculpe. E então nós queremos dizer que esses belos exemplos referente àquelas pessoas que detêm altas somas de dinheiro, que têm uma condição financeira muito privilegiada, mas são exemplos positivos de pessoas que sabem dividir e investir na sociedade em que ela está inserida. Por exemplo, eu fico muito contente quando eu vejo algumas notícias que vêm lá dos Estados Unidos ou mesmo da Europa, que tem alguns mega empresários que eles têm uma fortuna que eles nem sabem o tamanho daquela fortuna, né? E eles reconheceram que eles não precisam de tudo aquilo para viver. Então, eles passaram a fazer vultosas doações aos mais variados setores da sociedade. Né? O dono da Microsoft, lá, o nosso querido Bill Gates, recentemente, ele fez e faz com frequência, né, doações muito substantivas para os mais variados setores da sociedade. Quando houve aquele terremoto no Haiti, né, quanto tempo faz? 3 anos, 4 anos aproximadamente, e que inclusive acabou dizimando a irmã do Paulo Evaristo Arnes, né, a Zilda Arnes, né, que faz um trabalho maravilhoso, né, na pastoral da criança, da pastoral da saúde. É um trabalho maravilhoso dos nossos irmãos católicos, que eu particularmente sou fã desse trabalho, que no nosso país contribuiu demais para praticamente acabar com a desnutrição infantil, né? Ou a reduzir para um número muito inferior. Muito bem. E lá, quando houve aquele terremoto, Sônia, Guilherme, amigos, vocês devem se recordar que os artistas, eles foram às redes de televisão e eles estavam trabalhando como telefonistas, né? Eles atendiam os telefones dos americanos para receberem, para os americanos doarem, fazerem as doações que seriam canalizadas lá para o Haiti, né? E então eu me recordo que aqueles atores, aquelas atrizes ficavam lá humildemente na condição de atendente, né, de telefonista, para atender e receber as doações. Lógico que todo mundo se sente motivado em fazer a doação, porque sabe que do outro lado vai atender uma figura importante, né? Mas, logicamente, que esses atores, essas atrizes, essas personalidades, elas poderiam ficar lá no recesso do seu lar, tranquila, não estava nem aí, né? E, no entanto, essas pessoas se mobilizaram e foram lá dar a sua parcela de contribuição. Ô Marcelo, fica à vontade, querido. Não quis interromper para não cortar a linha de raciocínio, mas olha, você me deixou aqui encucado, mas eu fui pesquisar ólatra, a terminologia ólatra no português,
significa adorador. Adorador. De algo, né? Do que vem no começo. Então, alcoólatra, chocólatra e por aí vai. Exato. Então, o holic em inglês também. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então é adorador do trabalho. Tem o alcoholic, tem o workaholic. Então a terminação holic do inglês também é de adorador. É de adorador, olha só que interessante. Adorador, viciado, né? E holic é H-O-L-I-C, né? Isso mesmo. E workaholic é só juntar work com holic. É só isso, não tem um A no meio? Não tem. Ele trabalha bastante. Exatamente. Sônia, você gostaria de desenvolver o tema? Perdão. Tá, o work. Sim, senão fica workaholic, né? Então é workaholic. Então, essa que era a minha dúvida. Eles colocam A para fazer a junção. Então é workaholic. Isso. Que é o adorador do trabalho. Sônia, você gostaria de fazer algum comentário? Fica à vontade. Então, você sabe que às vezes a gente lê as passagens e fica estranho, né? Como é que um cara que ninguém viu vai entrar numa cidade e alguém vai abrir as portas e vai receber, né, um estranho dentro de sua casa? Então, nós temos que lembrar o costume da época. Sim, e Jesus trabalhava muito com o costume da época, como as pessoas se comportavam naquele momento. Primeiro, que os viajantes eram muito, muito, muito raros. E esses viajantes, lembrando que não tinham veículos, né? Não levavam grandes bagagens, eles passavam pelos intempéries do local, né? Quando frio, quando calor, né? E quando eles vinham às cidades, eles eram bem-vindos. E abrir a porta para receber um viajante era uma coisa natural e se fazia de bom grado, né? E então, quando Jesus falou... E era um hábito frequente. Era um hábito frequente para aqueles que viajam, que eram poucos viajores, né? Então ele falava: procurai o ambiente, procurai a casa daqueles que vos acolherem, entendeu? E vocês sempre digam, né, que a paz esteja aqui. E se você sentir que você foi bem acolhido, a paz ficará lá. Se você sentir que não foi bem acolhido, a paz voltará para você mesmo. Mas o conteúdo disso tudo, né, que além deste sentido que Jesus estava mostrando, e eu estava querendo esclarecer para os ouvintes, né, que além do próprio sentido, Jesus ele ensinava aos seus discípulos a confiar na providência. Então, com esse ensinamento, ele ensinava aos discípulos a confiar na providência, que as coisas também iriam ser inspiradas pelo plano espiritual, né? Tanto para aquele que iria ceder a casa, como para eles que iriam usufruir daquele espaço. E é interessante... E que os seus discípulos também, a gente deve lembrar que eles percorriam as cidades, as aldeias, com a finalidade de ensinar o Evangelho, né? Divulgação. De divulgação. De Jesus e dos seus Exatamente. Então, como é um trabalho meritório, é um trabalho espiritual muito importante, eles deveriam ter essa fé de que eles seriam bem recebidos, que eles deveriam confiar na providência, que o trabalho deles ia ser executado, né? Com certeza, né? E nada como Jesus para afirmar isso, né? Exatamente. Muito bem. E, Guilherme, você gostaria de fazer algum comentário? Não, podemos seguir. Algum comentário sobre a desigualdade das riquezas? Então tem um comentário aqui que o Kardec pergunta. Nós vamos aproveitar o tema da riqueza, né, que a gente não deve se apegar às riquezas, né? Não vos inquieteis pela posse do ouro, né, que nos ensina o mestre. E vamos voltar lá no Livro dos Espíritos, na questão 811, Kardec pergunta para os benfeitores. Na questão 811, lá em A Lei da Igualdade,
será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Aí os benfeitores respondem: não, nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e a diversidade dos caracteres. Muito bem. Aí na questão 811A, Kardec quer saber dos benfeitores: há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio aos males da sociedade, ou seja, a igualdade absoluta, a igualdade econômica das pessoas seria o remédio aos males da sociedade. Que pensais a respeito? Aí os benfeitores respondem: são cultores de sistemas esses tais, ou ambiciosos, cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras, não corrais atrás de bobagens, vamos dizer assim. Muito bem, esse tema da igualdade absoluta das riquezas, nós escolhemos para fazer alguns comentários para que nós observemos a capacidade que os benfeitores espirituais possuem de antecipar os acontecimentos. O Livro dos Espíritos foi editado em 1857. O Capital, de Karl Marx, foi publicado em 1867, ou seja, 10 anos depois de O Livro dos Espíritos. Na época de Kardec já havia identificado esse pensamento de que os males da sociedade seriam corrigidos pela igualdade absoluta das riquezas. Muito bem. Ou seja, eram as ideias iniciais do comunismo, as ideias iniciais do socialismo. Então, por esse motivo que o Kardec achou interessante fazer essa discussão e perguntar para os benfeitores. E os benfeitores respondem que não é possível a igualdade absoluta das riquezas e nunca existiu e não é possível, porque num curto período aqueles mais capacitados, aqueles mais inteligentes, eles acabam se destacando e acabam se sobressaindo na sociedade. E certamente, como eles acabam se sobressaindo, certamente que eles vão acabar recebendo mais do que os outros que não se sobressaem. E então, aí o Kardec ainda pergunta: o que pensais a respeito das pessoas que pensam dessa maneira? Ou seja, das pessoas que consideram que o remédio para os males da sociedade é a igualdade absoluta das riquezas. Aí os benfeitores respondem que são cultores de sistemas, né? Ou seja, são pessoas que vivem achando que, olha, esse sistema é o melhor sistema para a sociedade e não o sistema B. O sistema comunista é o melhor sistema do que o sistema capitalista ou vice-versa, né? São pessoas que vivem cultuando esses sistemas. Ou, por outro lado, nada mais são do que ambiciosos, cheios de inveja, que na primeira oportunidade que eles têm de obterem a riqueza, eles não vão dividir com a sociedade de maneira alguma. Não vão dividir com a sociedade. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria, a curto prazo, desfeita pela força das coisas. E ainda nos ensina que o ideal, que o correto, a nossa melhor conduta é combater o egoísmo. Combatendo o egoísmo é que nós vamos transformar a sociedade terrena para uma fase de mais solidariedade, de mais fraternidade, de mais compreensão
de convivência pacífica, de uma fase onde, sem dúvida, a luz vai imperar sobre as sombras que ainda somos dela portadores. Guilherme, você gostaria de fazer mais algum comentário? Não, me lembrou aquela parábola de Jesus do mordomo infiel. Né? Essa parábola é ótima. E, na minha opinião, é uma das parábolas mais difíceis de entender. Então, de explicar, então, nem se fala, né? Mas eu me lembro justamente da questão de quando o mordomo, né, que era o administrador da fortuna daquele senhor, do senhor das terras, e né? ele quando ele se vê à beira do, entre aspas, desemprego, né? Ele estava desperdiçando, ele não estava na parábola não deixa claro, mas parece que ele não estava roubando, ele estava mal administrando a riqueza daquele senhor, e quando ele se vê naquela situação, ele chama todos os trabalhadores da terra daquele senhor para prestar contas, e quando ele vai falando de um por um, ele pergunta: quanto que você deve? Fala: devo 100 barris de trigo. Então você pega a sua conta e anote aí 80. Então ele foi começando a dar um desconto, né? E assim, são vários estudos que são feitos sobre essa parábola, mas a mensagem que fica é que a gente aqui pode utilizar dos bens que aqui temos para cultivar amizades, né? Porque quando chega a mão niveladora da morte, como eles colocam, né? Nada disso nos pertencerá. E aquelas amizades que a gente conquista de uma maneira não interessada, não com base em interesse, né? Mas utilizando do bem material que nós possuímos, podemos sim criar essa ligação com outros irmãos, que lá do outro lado nós teremos as nossas recompensas. Bem lembrado, viu, Guilherme? E porque essa parábola, quando eu li a primeira vez, então a impressão que dá é que Jesus está aprovando o espertalhão. Exato. Né? Está aprovando o espertalhão. Mas ele, na verdade, o administrador infiel, ele já havia desviado os recursos do seu senhor, e quando ele percebeu que ele perderia o emprego dele, ele viu também que o Senhor, ele havia agido com justiça porque ia mandá-lo embora, mas também havia agido com misericórdia, porque o Senhor não o denunciou para que ele fosse preso, né? Então, como ele agiu com misericórdia, ele resolveu apostar na misericórdia do Senhor, daquele senhor, aquele proprietário das grandes terras que ele administrava. E aí o que ele fez? Ele procurou angariar amigos, ele procurou fazer novos amigos, dando o desconto para aqueles outros que arrendavam a terra do senhor, né? Por isso que ele deu aquele agradozinho, ele deu aquele desconto, tal, né? E certamente, né, ele acabou granjeando amigos, e logicamente que quando nós granjeamos amigos, nós estamos praticando a lei da intercessão. Ou seja, quando nós visitamos um doente no hospital, quando nós aplicamos um passe, quando nós visitamos uma pessoa que está numa situação de penúria, né, material, quando nós nos esforçamos em diminuir a dor das pessoas que convivemos, os benfeitores espirituais que acompanham esse nosso ato, eles nos marcam, eles nos reconhecem como amigos, e amanhã, quando nós necessitarmos de auxílio, esse auxílio
não faltará. Bem, amigos, estamos. Você gostaria de fazer mais um comentário, Sônia? Fica à vontade. Eu gostaria de finalizar com Fica à vontade. Um trechinho que eu peguei, muito bacana, que corre também nas redes sociais. Eu achei muito